vocês? Espero que vocês estejam bem, dentro de casa, se cuidando. Não se esqueçam, hein? Máscara, álcool em gel na mão, água e sabão para poder lavar as mãos. O coronavírus está por aí e eu não quero ninguém doente, ok? Hoje, dia 5 de maio, iremos falar um pouquinho a respeito de matemática, tabuada e ciências. Hoje a nossa aula é curta. Iremos falar bastante do livro, ok? Prestem bastante atenção nas atividades, em tudo que a senhora me falar, ok? Vocês vão abrir para mim o livro de matemática de vocês, livro de reforço, na parte de matemática, na página 20. Livro de reforço, parte de matemática, página 20. Abram lá, correndo. Lá vem dizendo assim, lá no início: número, numeral e algarismo. No número 1, vem dizendo assim: usando algarismo, preencha o quadro com os números pedidos. Números de sapato. Essas respostas aí são pessoais. Vocês vão responder o que vocês têm na casa de vocês, o que vocês acham é a resposta de vocês, pessoal de vocês, com a ajuda do responsável de vocês, ok? Número 1 vem dizendo assim: usando o algarismo, preencha o quadro com o número de pedidos. Número de sapatos. Vocês vão contar quantos pares de sapatos de vocês têm em casa e vão colocar aqui a idade de vocês. Qual é a sua idade? Vocês vão dizer a idade de vocês e escrever aqui o número da casa onde vocês moram. Exemplo: o número da casa que eu moro é 794. Vocês vão ver o número da casa de vocês e colocar aí. Quantidade de alunos na sala de aula. A quantidade de alunos que nós temos na sala de aula são 12. Vocês vão escrever aí, ok? Lembrando, é resposta pessoal, hein? Quantidade de pares de sapato que vocês têm. Exemplo: eu tenho 26 pares de sapato. Eu colocaria 26, mas cada um diz o seu. Vocês vão dizer o de vocês, ok? Sempre prestando atenção. A idade de vocês. A minha é, ai meu Deus, 29. Então, eu teria que escrever 29. Vocês não, vocês vão escrever a idade de vocês, ok? Sempre prestando atenção. Número da casa eu já falei e a quantidade de alunos também já falei, que são 12, ok? Sempre prestando atenção. Número 2 também, a resposta é pessoal. Vocês vão formar frase com numerais por extenso. Tá aí. O primeiro está escrito 8. O segundo está escrito 4. O terceiro está escrito 6. E o último está escrito 3. Vocês irão formar frases. Por exemplo, com o número 8, eu posso formar uma frase: eu tenho 8 anos. É uma frase. Ou outro exemplo: eu fui ao mercado, ou então, fui ao mercado e comprei 8 maçãs. Mas tem que escrever o nome. Não é colocar um numeral. É o nome. 8, 4, 6 e 3. Ok? Passando para o lado, lá no número 3 tem dizendo assim: complete a sequência até 9, acrescentando os numerais por extenso. Já tá aí um número: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Já está aí, embaixo da linha. Acima da linha, o que vocês irão fazer? Escrever um nome. Como se escreve? 0. Vamos escrever lá. 1. Vamos escrever lá. 2. Escrever lá. 3. Escrever lá. É para colocar um número? Não, porque o número já está embaixo. Em cima vocês vão escrever. Ok? Escrever por extenso o nome dos números. 4. Depois 5. Depois 6. Depois 7. Depois 8
E por último, para encerrar, 9. E pularemos para o número 4. O número 4 vem dizendo assim: escreva abaixo os números de 0 a 9. É fácil, só ir lá e escrever. 0, traço, 1, traço, 2, traço, 3, traço, 4, traço, 5, traço, 6, traço, 7, traço, 8 e traço, 9. Não se esqueça do traço. Por que a senhora está falando toda hora traço, tia Damiris? Porque o traço é para a gente separar os números. Porque se eu não der traço, eu posso embolar e de repente, quando na hora de corrigir, parecer 12, parecer 34, 23, e eu não vou entender nada. Entendeu? O traço ele é importante para separar um número do outro, ok? Para não ficar embolado, não ficar juntinho e parecer que é um número único só, ok? Sempre prestando atenção. Por isso tem que escrever o traço, colocar o traço. Depois vem dizendo assim: observe a sequência dos números e complete. Na letra A, essa aí é a continuidade do 4, hein? Na letra A vem dizendo assim: todos, vocês vão estar vendo lá o que vocês escreveram e vão responder as seguintes perguntas. Todos os números antes do 8 são? Quais são os números que vêm antes do 8? Vocês vão colocar lá embaixo, sempre colocando o traço, ok? Para não embolar, hein? Capricha na letra. Na letra B vem dizendo assim: os números depois do 4 e antes do 9 são, vamos escrever lá, 5, 6, 7 e 8. E depois o 9. Na letra C, vem dizendo: um número imediatamente antes do 5 é? Qual o número antes do 5? Isso aí, quem respondeu 4 acertou. E na letra D, o último para poder encerrar, vem dizendo assim: existe algum numeral que venha antes do número 0? Não. O que nós iremos escrever lá embaixo? Não, porque não existe nenhum número antes do 0. Ele é o primeiro número e depois vem a sequência de números que eles são infinitos, ok? Sempre prestando atenção. Falei que hoje a atividade estaria super fácil, hein? Quero ver vocês fazendo, prestando atenção, letras de vocês, nada do papai, mamãe, responsável, vovó, tia, vovô, papagaio, periquito, nada de ninguém fazendo a atividade de vocês. Vocês se esforçando e fazendo a atividade de vocês, ok? Quando eu for corrigir, vou estar olhando, hein? Tô de olho, hein? Então, iremos agora passar para a segunda atividade, que é a tabuada. Vocês vão pegar o livro de vocês de tabuada, e colocar na página 16, essa página aqui. É a continuidade do que nós falamos na semana passada. Na semana passada, nós falamos a respeito do numeral até o numeral 10. Então, vamos dar continuidade. Da página 15. Vem dizendo assim, atividade número 6. Pegaram o livro? Posso começar a ler? Me acompanhem. Vem dizendo assim: observe a imagem do quebra-cabeça a seguir e identifique qual é a linha e a coluna correspondente às peças que estão no final da página. No final da página nós vemos aí, a primeira imagem é um menino, é o rosto de um menino. A segunda imagem é um pedacinho do passarinho. A terceira imagem é um pedacinho do ursinho. E a última imagem é a metade da árvore com o céu. Ok? Então, nós iremos fazer coluna e linha e descobrir e colocar embaixo. Vocês sabem que coluna é em pé. Coluna.
prestando atenção. Então, vamos lá. A primeira imagem está em qual? Na coluna D, já achei. E na linha 3. Quem respondeu 3 acertou. Então, nós iremos colocar lá o quê? D, lá no quadradinho, lá naquele quadradinho que está lá. Iremos colocar D3. Ok? E assim nós iremos fazer os próximos. Que tá, o passarinho tá onde? Ele tá na coluna, entre a coluna E e F. Mas a parte que eu quero, que tá aí mais o olhinho dele, saindo o biquinho e a asa dele, tá na coluna F. Coluna F e linha 2. Iremos escrever lá no quadradinho. F2. O urso. A parte do urso que eu quero é a parte do rosto, assim, da metade do nariz para cima. A metade do nariz para cima está na coluna C. E na linha 3. Iremos colocar lá no quadradinho C3. Já a árvore. Ai, gente, que parte é essa da árvore? Tá complicado, né? Tá nada. É a coluna C. Preste atenção lá, no início da árvore. Começa ali na letra A. Olhem aí, observa aí. Começa na letra A, depois ela vem para a letra B e ela termina na letra C. Olhem aí, não é isso? Termina na letra C e tem uma nuvenzinha passando atrás. É a mesma árvore que nós estamos vendo. Isso aí. Então, ela está na coluna C, na linha 1. Ok? Só isso, facinho, tá vendo? Prestando sempre a atenção no que vocês irão fazer. Se vocês pararem, prestar atenção, ler corretamente, vocês vão conseguir fazer a atividade de vocês. É só prestar atenção. Deixa a preguicinha de lado e fala, sai preguiça. E ó, prestar atenção, ok? Agora, nós vamos encerrar nossa atividade, passando para ciências. Falei que hoje seria, ó, tranquilo. Vocês vão pegar o livro de reforço de novo. É o livro de reforço, hein? Prestando atenção. Peguem lá o livro de reforço e coloquem para a Tia Tamires na página 42, na parte de ciências. Na semana passada, nós iniciamos falando um pouquinho dos elementos vivos, né? Elementos não vivos. E hoje nós iremos falar um pouquinho dos seres vivos. Entendeu? Hoje nós iremos falar dos seres vivos e dos elementos não vivos. Pegaram o livro? Essa aí. No número 3, na página 42, parte de ciências, página 42, livro de reforço, vem dizendo assim: procure no caça-palavras nomes de componentes do ambiente. Quais são os componentes do ambiente? A Tia Tamires já escreveu aqui. Existem vários e milhares. Mas o que vocês irão procurar e encontrar para vocês poderem circular aí no caça-palavras são esses aqui. Gato é um componente o quê? Ele é o quê? Ele é um ser vivo. Ar é um quê? Um elemento não vivo. Menina é um ser vivo. Terra é um elemento, porém não vivo. Árvore é um ser vivo. Por que, Tia Tamires, o gato, a menina e a árvore é um ser vivo? Porque eles fazem parte daquele ciclo da vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Por isso, eles são um elemento vivo, ok? São os seres vivos. O homem também e o cachorro também. Faz parte da coluna do ser vivo, dos seres vivos. A água e a rocha, e as rochas, elas fazem parte dos elementos não vivos, porque eles não fazem parte daquele ciclo da vida, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não, eles não fazem parte
desse quadro de vida, ok? Dos seres vivos. E embaixo vem dizendo assim, já até dei a resposta para vocês. Escreva as palavras que você encontrou na coluna correta. Os seres vivos, o que é ser vivo, e o que é elementos não vivos. Se vocês prestarem atenção no que a tia Tamires falou anteriormente, vocês vão conseguir responder certinho, só prestar atenção. Já falei o que é ser vivo e o que é elemento não vivo. Já dei a resposta a vocês, ó. Shhh, é segredo. No número 4 vem dizendo assim: organize as sílabas e descubra etapas do ciclo de vida dos seres vivos. Também já falei quais são essas etapas dos seres vivos, que é o ciclo da vida do ser vivo. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Não foi isso que eu falei? Então, tem aí, vocês irão organizar. Ontem, na atividade de português, a tia Tamires falou para vocês o que é organizar uma palavra para você colocar ela na ordem e ela saiu, colocar as sílabazinhas na ordem e formar a palavra. A tia Tamires explicou isso ontem. A mesma coisa vocês irão fazer aqui. E vocês vão juntar as sílabazinhas na ordem, colocar elas na ordem para formar palavras. Irão sair palavras. No primeiro quadradinho vem escrito assim: se. No segundo quadradinho vem escrito cres. No terceiro quadradinho, to. E no último quadradinho, men. Então, qual é a palavra que vai sair daí? Tá fácil. Prestar atenção e escrever, hein? Embaixo, no primeiro quadradinho vem escrito são. Segundo, re. Terceiro, pro. Último, do. Quase falei. Prestando atenção e vocês vão achar a palavrinha. Lá em cima, na segunda coluna, primeiro quadradinho vem escrito si. Segunda, nas. Terceira, men. E a última, to. Meu Deus, quase falei. Prestem atenção e escrevam aí, hein? O último, primeiro quadradinho vem escrito te. E o último vem escrito mor. Só colocar na ordem e encontrar a palavra. Por último vem dizendo assim: observe um ser vivo em seu ciclo de vida e numere cada fase corretamente. Lá embaixo nós temos aí 6 imagens. Começa lá embaixo. A primeira imagem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, que é o nascimento, o crescimento, reprodução e a morte. Ok? Numerando do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até o crescimento. Aqui não vem a morte, não. Aqui é só até o crescimento. Ok? Então vamos numerar do nascimento até o crescimento. Ok? Prestando atenção. Lá de baixo para cima, hein? Ok? Baixo para cima. Começa lá embaixo. Número 1, depois 2, 3, 4. Só prestar atenção no que a tia também está falando. Ok? Vocês vão conseguir. Agora, nós iremos passar para a nossa dinâmica. A nossa dinâmica de hoje vai estar lá em ciências, a respeito dos seres vivos e elementos não vivos. Um pouquinho do que nós vimos hoje. Tá aqui. E vem dizendo assim: após fazer suas atividades, pegue o seu caderno de desenho e com a sua mãe faça um desenho onde tenham 5 seres vivos e 5 elementos não vivos. Vocês vão lá, vão pegar o caderno de desenho de vocês, todos vocês estão com eles em casa, façam 5 elementos vivos e 5 não vivos, ok? Sendo que eu tenho uns seres vivos em casa, alguns animaizinhos que eu crio. Tenho 4 tartarugas e 3 peixinhos.
eu vou tirar foto e vou mandar pra vocês a foto das minhas tartarugas e dos meus peixinhos, ok? E eu vou estar desafiando a vocês também, além de fazer atividade no caderno de desenho, tirar foto e mandar para os famílias, vocês tirarem foto do animalzinho que vocês têm em casa, do ser vivo que vocês têm em casa. Famílias, eu não tenho nenhum gato, nem cachorro, nem papagaio, eu não tenho nada. A plantinha, nós sabemos que a planta também é um ser vivo. A árvore, ela é um ser vivo. Por quê? Porque ela nasce, a gente bota lá a sementinha dela lá na terra, ela nasce, ela cresce, ela reproduz e ela também morre. Nós sabemos disso. Então, eu posso tirar foto com a minha planta? Pode! Ai, a minha tia tem uma plantinha ali, vou lá pegar ela e vou tirar foto. É o meu ser vivo, ok? Tirem foto do ser vivo de vocês, mandem para a tia Tamires que eu vou tirar foto do meu e vou mandar para vocês, hein? Todos vocês vão receber a imagenzinha aí do meu ser vivo, ok? Das minhas 4 tartarugas. 4, ai meu Deus. É 4, mas ó, é uma da minha mãe, é uma da minha filha, uma da minha sobrinha, outra da minha outra sobrinha. Por isso são 4. Na verdade, minhas só são uma, mas todas elas vivem juntas. A gente não separou nenhuma delas. Elas têm um lugar onde elas vivem, onde elas convivem juntas. Vou tirar foto delas e vou mandar pra vocês. E tenho 4 peixinhos. 4 nada, mentira, menina. Tenho 3 peixinhos. Entendeu? Cada um no seu aquáriozinho bonitinho. Porque eles também não podem ficar juntinhos, senão um pega o outro. Vou tirar foto e também vou mandar pra vocês. E espero também que vocês me retribuam mandando a foto do animalzinho ou do ser vivo que tem na casa de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês façam um bom proveito. Qualquer dúvida, manda mensagem para a escola, liga, entre em contato que iremos estar tirando a dúvida de vocês, ok? Não fiquem com dúvida. Entrem em contato conosco que estaremos retribuindo a vocês, tirando qualquer dúvida, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Não se esqueçam de se cuidar, hein? Atividade feita com a letrinha de vocês, hein? Se cuidem, lavem a mão, usem máscara, ok? Um beijo e até a próxima.